Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre, professor espanhol do aulalivre.net. Hoje nós vamos trabalhar um assunto bem legal. Bom, como é aula de espanhol, o que nós vamos começar? Vamos começar por aquele assunto que cai mais na prova, quer dizer, aquele assunto que é mais específico, aquilo que vocês vão pegar qualquer prova de espanhol e vai aparecer. O que interessa é isso, é pegar uma questão que você, eu já vi lá no aulalivre.net e eu vou acertar. Legal é isso aí, então olha só. Nós vamos trabalhar com conjunções. Eu duvido que vocês peguem uma provinha e que não tenha uma questão de conjunção, ou mais de uma. Então vamos começar dando uma olhadinha no primeiro grupo de conjunções importantes. As adversativas. Pessoal, as conjunções adversativas, elas costumam estar sempre presentes nos textos. Aí nós temos o mas o mas é igual ao mas do português. E esse mas, ele não é mais usual, ele é arcaico na verdade, então nós não temos que nos preocupar com ele. Outra coisa, como a tradução é a mesma, vocês não teriam problema nenhum caso aparecesse em algum texto, deixa de lado. A segunda conjunção, o pero, eu duvido que alguém nunca tenha visto isso, pero não sei o que, se usa muito no espanhol. Esse pero é o porém, é o mas. Saber a tradução é legal, então separar essa conjunção, anota, pega uma folhinha aí, anota numa folhinha separada. Separa ela, porque ela vai estar nos textos. Então, já abre uma possibilidade para aparecer numa prova. A terceira conjunção, sin embargo, é outra conjunção que é muito usual. Sin embargo significa entretanto. E ela também vai estar nos textos. E aí eles podem pedir a tradução dela. Então é muito importante chegar na prova sabendo traduzir. Primeira coisa, saber que pero significa porém, que sin embargo significa entretanto, que no obstante, que aparece logo após, significa no entanto. Então nós temos algo que é muito importante. Eu não posso pegar um texto e passar por uma conjunção dessas e não entender o que é isso. E por último ali aparece a palavra aunque. Pessoal, aunque embora. Essa conjunção ela vai aparecer como adversativa e vai aparecer como concessiva. Ela vai trabalhar das duas formas. Bom, outra coisa que é importante. Sempre nas questões de vestibular, vocês vão trabalhar com essas conjunções, além de saber a tradução, vocês terão que trabalhar com troca. Então eu posso pegar a palavra pero e trocar por sin embargo, assim como eu posso pegar a palavra no obstante e trocar por pero. Então eu posso trocar uma pela outra. Por quê? Porque todas elas trazem uma ideia de oposição. Então nós vamos fazer assim. Primeira coisa, tradução. Já sabe a tradução? Segunda coisa, saber que ela troca uma pela outra. E a terceira coisa importante, saber a ideia. A palavra pero traz uma ideia de oposição. Isso é muito importante, porque uma dessas três questões costuma aparecer na prova. E aí tem que chegar na prova preparado para isso. Não adianta chegar na prova, eu sei que pero significa porém, e acabou. Não, nós temos que ir um pouco além. Saber que pero troca por uma outra preposição, saber que pero posso trocar por uma outra conjunção, saber que elas trazem ideia de oposição. Isso é importante. Isso já faz a diferença na hora de fazer uma prova de espanhol. Aqui nós temos dois exemplos. A frase A. Quero ir a tu casa, pero no puedo. Como é que é a tradução disso? Quero ir à tua casa, porém não posso. A frase B. Tinha muitos motivos para fazê-lo falar. Sin embargo, entretanto, não o fiz. Então nós temos duas conjunções que vão aparecer perdidas no texto. Então tem que ter cuidado, tem que separar e lembrar do que eu estou falando aqui. Separa e pensa, essa conjunção, a tradução é tal, eu posso trocar por isso. Isso vai ajudar muito. E aí deixamos um pouco de lado uma conjunção que eu acho muito importante. Ela está nesse grupo. Ela está no grupo das adversativas, mas ela tem várias traduções e isso é um perigo. Sino, se vocês olharem para essa palavra assim, sem olhar a tradução ainda, não olhem para a tradução, só olhem para ela. Quando eu olho para essa palavra, eu penso num sino. Um sino de igreja, por exemplo. Sino não é um sino. Então, sino é um falso cognato. É aquela palavrinha que eu vou olhar para ela, eu acho que é uma coisa e é outra. Sino pode significar destino, substantivo. A sina do português. Sino pode significar sim.
uma conjunção, mas também, mais que. Então, na verdade, como é que eu vou saber trabalhar com ela? Como é que eu vou traduzir melhor? Eu preciso do texto. Eu preciso voltar no texto, olhar no texto o que está acontecendo para poder pegar a tradução. Só tenham cuidado, como eu falei antes, terá várias traduções. Então, tudo depende do que vai aparecer no texto. Essa conjunção é muito usual, essa conjunção é importante por ser um falso cognato e pode aparecer em qualquer prova de espanhol. Temos 3 exemplos aqui, 3 frases. No quiero té. Não quero chá. Esse T com acento que aparece na frase significa chá. Não quero chá, sino café. Quer dizer o seguinte, eu não quero chá, eu quero café. Eu estou me opondo a isso. Então, não quero chá, e sim café. Frase A, temos a primeira tradução. Tem que ser e sim. Frase B, no solo. Olha só, no solo, não somente. Esse solo significa somente. Quando eu tenho não somente, a tradução do sino já vai ser outra. Não somente cantava, sino bailava. Quer dizer, não somente cantava, mas também dançava. Então, já não é mais e sim. Eu não posso traduzir por não somente cantava e sim dançava, porque na verdade, esse sino está me dando uma ideia de adição. Eu estou adicionando alguma coisa nessa estrutura. Eu já não estou mais trabalhando como posição. O que eu vou ter que cuidar? Eu vou ter que cuidar o que vem antes. Eu não posso pegar a palavra sino e dizer, a palavra sino se traduz por e sim, se traduz por mas também e acabou. Não, eu vou depender do texto. Eu vou ter que voltar no texto, eu vou ter que olhar como é que começa aquela estrutura para poder pegar a tradução dela. E na terceira frase, que pode esperar sino la muerte? Notem que eu não tenho, reparem que eu não tenho não antes. O que eu posso esperar? Sino la muerte, e sim a morte? Não. O que eu posso esperar senão a morte? Só lembre de uma coisa, quando eu falo esse senão, ele é um senão que se escreve junto, não é separado. Porque se eu separar isso, se no momento que eu pegar sino e separar, ou no momento que eu pegar senão no português e separar, ele passa a ser condicional. Ele não é mais esse sino que nós estamos vendo aqui. Então, muito importante eu olhar sempre a estrutura, para saber como é que eu estou trabalhando com essa palavrinha. Essa é uma questão boa de vestibular também. E isso pode aparecer em qualquer prova de vestibular. Então, cuidado com isso, hein? Bom, e agora, saindo das adversativas, nós vamos trabalhar um outro grupo de conjunções, que são as copulativas. Pessoal, conjunção copulativa, para que serve isso? Serve para adicionar um elemento na estrutura. Temos 2 destacadas. A primeira, que eu uso do e no português, que no espanhol a gente tem 2 formas, aquela primeira forma ali que a gente chama de Y no espanhol e a segunda forma o E. No português temos o E. E ni, que é nem. Na verdade, a que vai me interessar mais ainda é a primeira forma. E isso eu vou ter que ter um certo cuidado na hora de trabalhar com ela. Então, temos várias frases. Primeiro, começamos com aquele ni. Ni Juan, ni Maria. Pessoal, esse ni é o nem do português. Nem o João, nem a Maria. Só que isso não costuma aparecer em prova. Na verdade, o que eu vou focar é da frase B em diante. Aí me interessa. Então nós vamos pegar uma por uma e nós vamos analisar. Por que está aparecendo Y? Por que está aparecendo E? Alguma coisa aconteceu aí. Dá uma olhadinha para a tela e pensa, o que está acontecendo aí? Alguma coisa, algum problema aconteceu, porque umas eu uso Y, outra eu uso E, e quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Então nós temos assim, frase B, quiero lechuga e zanahoria. Pessoal, eu sei que na hora que você dá uma olhadinha para isso, você começa, mas o que é lechuga? O que é? Então vamos primeiro traduzir. Quero lechuga, lechuga é alface. Uma palavra importante, vocabulário importante, claro. Quero alface e zanahoria. Zanahoria, cenoura. Tá, temos a tradução, mas o que me interessa é o uso da conjunção. Quero alface e cenoura. Agora, por que apareceu i? Porque, na verdade, essa é a conjunção que eu uso para adicionar alguma coisa. Então, essa é a conjunção normal, digamos assim. Que no português eu uso o e. Quero alface e cenoura. Nascer. Já nascer não aparece
A que aparece na B. Aparece E, como se fosse português. O que aconteceu na C? Viajei por Brasil e Itália. Pessoal, viajei para o Brasil e Itália. Aí a tradução é tranquila. Mas apareceu um E. Então, alguma coisa aconteceu. Agora vamos olhar a frase D. Apareceu E também. Tenho que comprar aguja e hilo. Tenho que comprar agulha e fio. Agora apareceu E também. E na frase E, voltou a aparecer Y. Quero água e hielo. Agora eu fico na dúvida, porque se eu pegar uma questão de vestibular e eu tenho que estar trocando, como é que eu vou saber quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Então funciona assim. Sempre que a palavra que vem depois começar por I ou HI, seguido de consoante, eu coloco E. Agora, no momento que eu tenho uma palavra que vem depois que começa por HI ou por I, seguido de vogal, eu não vou colocar E. Então eu vou ter que ter um certo cuidado, eu vou ter que olhar o que vem depois. E como é que cai isso em prova? Lacuna. Eles vão colocar várias frases para completar a lacuna e eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que analisar a palavrinha que vem depois. Então é muito importante eu saber essa regrinha. Então olha só, vamos destacar ela. Usamos E antes de palavras que começam por I ou HI, seguida de consoante. Isso tem que ficar na minha cabeça, porque senão eu vou cair numa pegadinha. Você sabe que o vestibular está cheio de pegadinha. Então, separa, anota de canto isso aqui e na hora de trabalhar com esse tipo de questão, tem que lembrar disso. Vamos para mais uma então. Disjuntivas. Essa aqui é muito mais fácil. Essa aqui funciona assim. Eu tenho O e tenho U. A tradução é OU. A tradução é tranquila. Vocês acham que eles vão pedir tradução disso aqui para vocês? Não. Só que eu tenho que saber usar isso. Como é que eu vou usar? Frase A, chocolate ou caramelos? Chocolate ou caramelos? A palavra caramelos pode ser caramelos do português, como pode ser balas. Tanto faz. Frase B, trabalho ou hospital? O que aconteceu aqui? A palavra que veio depois começou por HO. Quando a palavra que vem depois começa por HO, eu não posso colocar O, tem que colocar U. E na frase C, caça ou oficina? A palavra que começa depois começou por O. Lembrem, tanto O como HO tem que trocar para U. Por quê? Por que na questão anterior que nós trabalhamos com E, por que eu trocava para E? Por que o O tem que trocar para U? Pessoal, problema de cacofonia. Porque se eu deixar o O, olha a frase C, caça ou oficina, O, bater o som. Para não bater o som, eu coloco U. A palavra oficina é uma palavra também interessante. Anote aí, oficina significa escritório, não significa oficina, é um falso cognato. Então nós temos até aqui três grupos de conjunções. Nós temos as adversativas, nós temos as aditivas e nós temos as disjuntivas. Essas três, qualquer uma delas, aparece no vestibular. Então eu tenho que focar naquilo que vai cair na prova. Aquilo que eu sei que eu vou chegar, vou abrir a prova, vai aparecer. E aí vai lembrar, o Xande falou isso. Vai cair. Sim, o cara abre a prova e aparece. Vamos mais uma então. Concessivas. Essa aqui, estão lembrados quando a gente começou essa aulinha hoje, apareceu lá nas adversativas. Aunque pode ser uma conjunção adversativa, como pode ser concessiva. Então tenham cuidado. Saber bem a tradução dela já ajuda. A palavra aunque se traduz por embora, mesmo que, ainda que, tanto faz. Primeira coisa, saber a tradução. Eu não posso fazer uma questão se eu vou pegar uma palavra e eu não sei o que significa. Isso complica a minha vida. A segunda palavrinha que aparece ali, apesar de que, é uma conjunção concessiva. Que no português, apesar de que, é fácil de traduzir. Vocês acham que vão pegar essa palavrinha e vão pedir a tradução disso? Não. Não. Na verdade, a palavra aunque, por ser diferente a escrita, eles podem pedir tradução. Apesar de que não. Pese a que, na verdade, é até próxima, mas as pessoas às vezes não sabem ler isso aí. Olha, pese a que, podem confundir. Dificilmente vão pedir tradução também, mas é bom saber, pese a que, apesar de que. Então, se eu pegar essas três aí, e eu tiver que trocar uma pela outra, eu posso fazer isso. E aí, volta e meia aparece em vestibular isso. A palavra aunque pode ser substituída por apesar de que. Dá na mesma? Sim, dá na mesma. Então, foque nisso que pode aparecer na prova. A palavra aunque, a tradução. A ideia que a palavra aunque traz, bom, se ela é uma concessiva, ela traz uma ideia de concessão.
Se ela é uma adversativa, ela traz uma ideia de oposição. Então, sempre pensando dessa forma. Vamos dar uma olhadinha numa frase, então. Aunque não lo merezcas, te ajudarei. Embora não o mereças, te ajudarei. Lembre, a tradução mais fácil é a palavra embora. Aunque significa embora. E aí vai ter problema nenhum de tradução. Bom, ou mais uma. Aqui nós temos uma conjunção que é muito importante. Até agora todas são importantes, na verdade, né? Sim, mas essa aqui aparece a palavra enquanto, que é um perigo. Então, nós vamos começar por mientras. Mientras cai em texto em tudo. Se vocês estão lendo bastante espanhol, vocês vão ver que mientras está sempre aparecendo. Mientras não sei o quê, mientras não sei o quê, mientras enquanto. Primeira coisa é saber a tradução. Tá, beleza. Agora, a segunda, se a pessoa está lendo um texto e passa reto, passa os olhos, vai passar e vai ler por enquanto. Essa palavra que aparece na telinha para vocês não significa enquanto, significa assim que, tão logo. E isso é um problema. Sempre que aquela palavra pode me confundir, é um problema. Então nós temos que separar essas duas. Essas duas conjunções de tempo são importantes. Tanto a palavra mientras como a palavra enquanto. Tá? Eu estou falando para separar porque é importante mesmo isso. Pega, separa, anota num caderninho, bota numa folhinha e fica de olho nelas. Porque elas estão sempre aparecendo nos textos. Aqui nós temos duas frases. Na frase A, mientras andava, iba cantando. A pessoa estava caminhando, andando e estava cantando. Na verdade, que ideia que a gente tira disso? Quando eu falo assim, mientras andava, iba cantando. Eu tenho uma ideia de quê? Uma ideia de tempo, óbvio, claro, nós estamos vendo temporais, mas não é só isso. Aqui nós temos uma ideia de simultaneidade. A pessoa estava caminhando, estava cantando. Então ela vem junto com uma ideia de simultaneidade. E isso é interessante. E na B, enquanto hagas tus coisas, poderás salir a jogar. Enquanto é assim que. Hagas é do verbo fazer, faças. Enquanto, no português, na verdade, a gente acaba trabalhando um pouquinho diferente. O que aparece depois da palavra enquanto está no subjuntivo. Que aí por isso complica um pouco a tradução. Mas eu tenho que pensar assim, esse enquanto é assim que. Então isso não é uma ideia de simultaneidade. Isso é totalmente diferente. Tem que ter cuidado. E aí caímos nas condicionais. Condicional é difícil de cair em prova de vestibular, mas eu tenho que saber que existe. Então eu tenho que saber que tem contar que significa com a condição que, e esse se, que é o se do português, conjunção condicional. Na verdade, até a anterior, eram bem importantes. Aqui dificilmente cai numa prova. Tem que saber que existe. E aí temos um exemplo. Te lo darei contar que me digas a verdade. Quer dizer, eu te darei alguma coisa com a condição que tu me digas a verdade. Então, é uma estrutura condicional. Só que não fica tão difícil de ler assim. Eu consigo ler isso aí. Então, não é para ser um problema. Consecutivas. Pessoal, temos que separar sempre aquilo que é mais... vai cair no texto, pode aparecer. A palavra luego, eu duvido que vocês não tenham visto. Luego, logo. A palavra por conseguinte aparece muito em texto. Por conseguinte, eu posso trazer por consequência, consequentemente... Muito usual no espanhol nos textos. E a palavra con, que significa portanto, não é tão usual. Então nós vamos separar luego e por conseguinte, que são as mais importantes. Se aparecer, é fácil de trabalhar. Elas sempre estão ligadas a uma ideia de consequência. Trabalhando com essa conjunção aqui, luego é consequência. Então eu já foco dessa forma e aí não vou ter problema nenhum. Uma frase famosa. Penso, luego existo. Penso, consequentemente existo. Eu consigo trabalhar tranquilamente com ela, então dá para deixar mais de lado. E para encerrar, as finais. Agora, vocês olharem para que, a fim de que, e não conseguir fazer uma tradução, ou se não, assim, comprei uma gramática para que estudes. Tá, mas eu falo para que é finalidade. Pessoal, isso é português. Então, isso aqui para cair numa prova já é mais difícil de aparecer. Já não. O que nós vamos trabalhar no espanhol? Aquilo que é mais diferente. Aquilo que é muito parecido, deixa mais de lado. Sempre focando naquilo que é diferente. Isso é importante para vocês. Ele vai ao teatro para cantar. A finalidade que ele vai para o teatro. Pessoal, isso é português. Se é português, não, aí fica fácil o negócio. Então, nós vamos sempre dar aquela diferenciada naquilo que é diferente. Para encerrar, causais. Já que,
Ou por quê? Explica o motivo. Bom, mas isso aqui, pessoal, é praticamente português também. Então nós começamos naquela parte mais complicada do espanhol e nós estamos terminando naquela parte que é mais tranquila. Quer dizer, até essas últimas conjunções, vocês fazem tranquilamente aparecer. Então também não tem que se apavorar. Agora, aquilo que é diferente, sim. Isso eu tenho que ter cuidado. Duas frases. Ela está feliz porque ganhou o jogo. Por quê? Português. Thomas bebe água já que tem sede. Quer dizer, como ele tem sede, ele bebe água. Na verdade, é o motivo. Português. Não temos problema. Se cair numa prova, o pessoal faz tranquilamente. Então nós vamos dar uma paradinha agora, dá uma paradinha no vídeo e tenta fazer essa questão. Porque na verdade, isso aqui é questão de prova. É isso aqui que o cara vai abrir a prova e vai ser questão de conjunção. Pensa como é que tu tem que fazer isso. Para um pouquinho, respira, olha para a questão, pede, vê o que está pedindo e aí depois tranquilamente vai alternativa por alternativa. E aí, conseguiram fazer? Eu espero que sim, né? Porque depois de toda essa explicação que eu dei para vocês, a palavra sin embargo pode ser substituída por. Isso aqui, na verdade, foi aquela primeira conjunção que a gente viu. A gente começou lá nas adversativas. A palavra sin embargo pode ser trocada pelo quê? Vamos ver. Ah, no obstante. Pessoal, no obstante é no entanto. Ou entretanto. Sin embargo é a mesma coisa. A troca do sin embargo por no obstante, isso cai muito em provas. Vocês vão ver que isso aí está sempre, o cara abre uma provinha, está lá o sin embargo, está lá no obstante. Troca um pelo outro e não muda nada. Eu não posso trocar pela B, porque a palavra mientras significa enquanto. Sin embargo é entretanto. Entretanto e enquanto não é a mesma coisa. Então, a B está fora. A palavra C, já que nós acabamos de passar por ela, causa. Sin embargo, é uma conjunção de oposição. Não dá para trocar. Luego consecutiva, consequência. E temprano, não sei se você conhece a palavrinha. Isso aí, na verdade, é um advérbio. Temprano significa cedo. Tem nada a ver com o negócio aqui. Então, única possibilidade de troca, letra A. Vamos fazer mais uma? Bom, nós temos uma frase e agora temos que completar a lacuna. Na verdade, eu tenho que saber trabalhar com tudo. Eu tenho que saber trabalhar troca, tradução, completar a lacuna. A lacuna no texto é a mesma coisa. Siempre estás apurada, ahora solo te atenderé. Vem a lacuna, termina no que estou haciendo. Então, para um pouquinho, pensa, olha uma por uma e vai traduzindo e tentando encaixar ali. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou traduzir primeiro as alternativas, né? A, pero, significa porém. B, aunque, significa embora, ainda que, mesmo que. C, sin embargo. Sin embargo, nós vimos agora. Entretanto, no entanto. Enquanto. Não é enquanto. Não, falso cognato. Significa assim que, tão logo. Ou seja. Ou é ou seja. Então, tem a tradução de todas elas. Isso é importante. Todas elas aparecem nas provas. Tem que saber a tradução de todas elas, sim. Agora tem que encaixar na frase. Sempre estás apurada. Sempre estás apressada. Sempre estás com pressa. Agora somente te atenderei assim que termine o que eu estou fazendo. Quer dizer o seguinte, eu vou terminar o que eu estou fazendo para poder atender a pessoa. Então, tem a ver com tempo, só que não é um tempo simultâneo. Na verdade, vai acontecer uma coisa para depois acontecer a outra. Então, o que eu tenho que encaixar aqui? Enquanto. Letra D. Então, para encerrar, vamos para o terceiro exercício. Frase. E lacuna, então olha a frase, depois eu faço uma tradução de cada alternativa e aí eu vou para a resposta. Não estavam falando, pontinhos, gritando. Não estavam falando, já que gritando, mas já que é causal, não dá. Não estavam falando, tão logo gritando, possível. Não estavam falando sino, o que é sino? E sim, pode ser. Não estavam falando e sim gritando, quer dizer, eles não estavam falando, eles estavam gritando. Eu fiz uma exclusão do falando. Sim, gabarito letra C. Isso é questão de vestibular. É isso que tu vai pegar na prova e vai aparecer. Uma questão com lacuna, alternativas que eu vou ter que traduzir cada uma para poder preencher a lacuna.
Então, pessoal, na hora de trabalhar com conjunções, na verdade não é tão difícil. Eu tenho que ter um bom vocabulário, eu tenho que conhecer as conjunções, eu tenho que saber exatamente, pelo menos, essas que são um pouquinho diferentes do português, para poder pegar a prova e fazer com mais calma. Não tem que ficar nervoso na hora da prova de espanhol. Não, a prova é uma prova tranquila, só que tem que ter cuidado com alguns pontos gramaticais. E esse primeiro ponto gramatical que nós trabalhamos hoje, que são as conjunções, é extremamente importante. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E na próxima aula nós vamos falar de acentuação, que é um outro assunto muito interessante, aqui no aulalivre.net. Falou, pessoal, tchau, tchau! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.